Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre apoios. Você pode encontrar informação sobre esta matéria nesses livros que deixo aí, né? Os apoios têm como objetivo impedir o movimento de uma estrutura, ou seja, fixar a estrutura. E esses apoios eles realizam determinadas reações sobre estruturas que podem ser forças ou momentos de binário. A importância de conhecer quais são as reações dos apoios é que para você estudar o equilíbrio de uma estrutura, você precisa conhecer todas as forças e os momentos que agem sobre elas, em particular aquelas que são devidas aos apoios. Bom, aqui nessa aula apoios.pdf, que está no SIGA, você pode ver quais são os diferentes tipos de apoios que se usam para fixar estruturas, né? Aqui eu trago como exemplo um exemplo trágico da ciclovia Timaya, que desabou em Rio de Janeiro, causando a morte de 2 pessoas. Ao parecer, essa estrutura foi simplesmente apoiada sobre esses pilares. Aqui o apoio era simplesmente uma superfície de contato, o que não impediu que uma onda batisse por baixo da estrutura, causando o desabamento e a morte de 2 pessoas. Então é importante escolher quais são os tipos de apoio que se vão usar para evitar algumas tragédias, né? Bom, vamos analisar através de alguns exemplos quais são os tipos de reações que os apoios fazem sobre certas estruturas. Aqui eu coloco um exemplo de uma viga que está apoiada no ponto A num pino e no ponto B num rolete, né? Vamos ver que reações fazem o pino e o rolete sobre essa estrutura. Para isso, a gente analisa cada uma por separado. Vamos começar pelo pino. E para a gente analisar que tipo de reações o pino faz, é bom você analisar que impedimentos o pino impõe ao movimento da estrutura, né? A gente pode ver, por exemplo, que como isso aqui é um pino, a estrutura é livre de rotacionar em torno desse eixo. Logo, o pino não impõe uma restrição rotacional. Sim, a rotação da estrutura é livre, mas impõe uma restrição translacional, né? Okay? Essa estrutura está impedida de se relacionar em qualquer direção em relação ao pino. Logo, esse pino impõe uma força em qualquer direção ao movimento dessa estrutura e a gente normalmente escolhe as componentes horizontal e vertical dessa força, né? Agora vamos para o rolete. Agora você vai para o rolete, esquece o pino. O rolete é uma rodinha. Logo, a estrutura também ela é livre de rotacionar em torno do eixo que passa pela rodinha, essa aqui, né? Também é livre de se trasladar na direção horizontal, porque ela é uma rodinha, né? Ela também é livre de subir, né? Você pode levantar a estrutura porque ela está simplesmente descansando sobre esse rolete, mas é impedida de se mover para baixo, né? Logo, a força de reação que esse rolete impõe sobre a estrutura seria uma força para cima. Essas são as forças de reação que esses apoios realizam sobre essa estrutura, ok? Vamos ver outro caso simples. É uma viga que está apoiada no pino no ponto A e por uma corda aqui nos pontos B e E. Bom, aqui a gente já sabe, não? O pino impõe 2 forças na direção horizontal e vertical e essa corda impõe 2 trações, né? Seriam as forças, as reações dos apoios são forças de tração, ok? É um caso muito simples, né? Vamos analisar esse caso aqui que é mais complicado. Aqui você tem que a estrutura está apoiada no ponto A, num membro conectado por pino a um anel. Ou seja, você tem um anel aqui e a estrutura está conectada a esse anel através de um pino. E esse anel é livre de se trasladar ao longo dessa haste, né? Porque é uma haste lisa. No ponto B você tem um apoio oscilante. O apoio oscilante, ele também está conectado à estrutura através de um pino. E ele pode balançar, né? Ele pode fazer um movimento de balance e está apoiado sobre essa superfície aqui, né? Aqui você tem um pino. O pino é um pino fixo à superfície e a estrutura está fixada a esse pino. Okay? Bom, o pino a gente já conhece, né? O pino são 2 forças, uma na direção horizontal e outra na direção vertical. Vamos analisar o apoio oscilante. Que restrições impõe o apoio oscilante ao movimento da estrutura? Bom, o apoio oscilante ele não impõe restrição rotacional, né? Porque você tem um pino aqui. Logo é livre de rotacionar a estrutura em relação a esse pino, a esse ponto aqui, né? Você também tem uma liberdade translacional na direção horizontal, porque é um apoio oscilante, oscila. Você também tem uma liberdade de levantar a estrutura,
seja, não há nenhuma restrição à estrutura sair da superfície, porque simplesmente está descansando, mas você tem um impedimento da estrutura descer, né? Porque ela está descansando sobre a superfície, logo a reação do apoio vai ser uma força para cima. Vamos analisar aqui, no ponto A. Você também tem uma liberdade rotacional aqui, porque você tem um pino aqui, né? A estrutura está conectada a esse anel através de um pino. Logo, não há impedimento rotacional. Você também tem uma liberdade translacional ao longo da haste, porque essa argola ou esse anel ele é livre de se trasladar ao longo dessa haste. Mas você tem um impedimento de trasladar a estrutura ao longo da direção perpendicular à haste, né? Então, como resultado disso, a força de reação que esse apoio impõe sobre a estrutura é simplesmente uma força ao longo da direção perpendicular à haste, né? Ok? Então, seriam as forças ou as reações desses apoios sobre essa estrutura. Vamos ver esse caso, que é a chamada viga de balanço. É uma viga que está engastada no ponto A e é livre no outro extremo, né? Então, vamos analisar que impedimentos impõem o engaste. O engaste impõe todos os impedimentos possíveis, né? A viga ela é impedida de se trasladar em qualquer direção, mas também é impedida de rotacionar, né? Ok? Como consequência disso, você vai ter que as reações desse apoio são forças e momentos de binário, ou um momento de binário, né? Você vai ter duas forças na direção horizontal, na direção vertical, e um momento de binário como consequência do engaste, né? Bom, é importante você saber que tipo de reações um apoio impõe sobre uma estrutura. A gente vai analisar em aulas posteriores o equilíbrio de treliças, por exemplo, e essas treliças normalmente estão apoiadas em alguns pontos, né? Como esse caso aqui, você tem um apoio oscilante no ponto A e um pino no ponto B. Então, é importante você descobrir que tipo de reações esses apoios fazem sobre a estrutura, porque muitas vezes, para você analisar o equilíbrio da estrutura, você precisa descobrir quais são os valores das reações dos apoios sobre a estrutura. Ok? Então, muito obrigado e até a próxima aula.